Sejam muito bem-vindos a mais um evento promovido pela Healthcare Alliance e MV. Para quem não nos conhece ainda, a Healthcare Alliance é uma empresa do Grupo MV que desenvolve parcerias com renomadas instituições de saúde no Brasil e no mundo para ofertar soluções mais completas para o mercado de saúde. Estamos aqui hoje reunidos para discutir um tema muito importante a respeito da governança corporativa e planejamento estratégico nesse novo cenário que nos encontramos pós-pandemia. Temos que pensar, olhar para o futuro e verificar o que nós temos que fazer, quais são os desafios, os impactos da pandemia na área da saúde, principalmente, que é o nosso mercado, porque a gente sabe o quão impactou, né, a pandemia em todos os negócios, a economia mundial e principalmente no atendimento à saúde. Nós sabemos que houve uma transformação muito grande do comportamento das pessoas, tanto dos pacientes quanto modelo de atendimento das instituições de saúde, transformação digital, impactos econômicos financeiros, e todos esses temas nós vamos abordar hoje aqui nessas duas lives que nós temos, uma agora às 9 horas e a outra às 10h30. A primeira nós vamos abordar o tema de governança corporativa e inovação, e na segunda nós vamos falar mais de planejamento estratégico e captação de recursos. Então, sejam muito bem-vindos. Todos que quiserem participar do debate, tem aí o chat para vocês fazerem as suas perguntas. Nós vamos fazer aqui as apresentações iniciais dos nossos palestrantes e, ao final, a gente tem um espaço reservado para responder as perguntas de vocês. Então, eu agradeço novamente aí a presença dos nossos palestrantes e, dando início para a nossa primeira mesa, que nós vamos discutir sobre governança corporativa e inovação para esse novo modelo, essa nova cenário que nós encontramos a partir da pandemia, a partir de 2020, né? O que nós olhamos para 2021 e o que nós temos que fazer, né? O papel do board, o papel do CEO, o papel dos executivos frente a esses desafios, né? Então, para dar início, eu queria primeiramente apresentar para vocês, nós temos duas consultorias especializadas que são parceiros da Healthcare Alliance nessa primeira mesa, discutindo com a gente esses temas, que é a Bichuet Consultoria e a Innovation Seed. O Bichuet, ele é um profissional da área especializado em organizações, assiste a organizações nacionais e multinacionais de diferentes segmentos econômicos para identificar e solucionar questões fundamentais para o sucesso dos negócios, de forma continuada e sustentável, com atuação destacada no segmento da saúde. Bichuet, além de diretor da Bichuet Consultoria, foi também CEO da Associação da Congregação de Santa Catarina e atualmente é instrutor em cursos de governança corporativa, gestão de pessoas e liderança, vinculado também ao IBGC. Então, bem-vindo, Bichuet. Gostaria que você se apresentasse e fizesse as primeiras considerações a respeito do tema. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com esse grupo seleto de pessoas. Fábio, eu acho que a apresentação que você já fez já é suficiente. Realmente eu tenho atuado muito na área de governança corporativa, liderança, gestão de pessoas, inclusive particularmente com a edição de um livro intitulado Gestão de Pessoas Não é com o RH, que agora está na sua terceira edição. E num futuro muito próximo, até o começo do ano que vem, haverá um outro livro, desta vez sobre governança, gestão e sucessão, muito direcionado a empresas familiares, mas também para outras organizações assemelhadas,
como são as organizações filantrópicas, as confessionais, associativas e cooperativas. O tema governança tem evoluído bastante e está sendo muito tratado nos últimos tempos. E o que é a governança? Ela nada mais é do que um modelo de governo com base em alguns princípios éticos, né, e suportado por boas práticas de gestão. Nas organizações onde há um conselho de administração, ela trata dos papéis e do elo entre os sócios e a direção executiva. Onde não existe esse conselho, existe a governança e as relações se mantêm, mas dessa vez diretamente entre os sócios e a direção executiva. Mas nós não vamos tratar aqui hoje dessa estrutura formal, desses elos e tudo isso, mas vamos tratar do que se espera do Conselho e dos líderes pós-Covid, que é muito importante para a prática da governança no que a gente está chamando do novo normal, quando esse novo normal aparecer, né? Nos últimos anos, a gente já vinha passando por uma revolução em tecnologias, a emergência de novas gerações, essa geração X, Y e agora a geração milênio, e a necessidade da quebra de paradigma de gerações anteriores, né? Bom, aí chegou a Covid, e essa crise fez com que essa revolução em curso se acelerasse mais ainda. E quais são as implicações disso para a governança e para o papel dos conselhos e dos líderes? Em particular, isso tem reflexos na saúde? Bom, aqui primeiro, dizer o seguinte, na minha fala, quando eu mencionar conselho, eu vou estar me referindo ao conselho de administração, a um conselho consultivo, aonde não existe esses dois conselhos, eu estou me referindo aqui aos sócios ou conselho de família, e se não houver um conselho, então eu me refiro aos próprios donos. Quando eu mencionar líder, estarei me referindo principalmente ao CEO, ao diretor executivo máximo da organização, mas se refere também aos demais executivos, né? O que a gente viu durante essa crise é uma necessidade de um empenho conjunto do conselho com os executivos, gente, como a gente nunca havia visto anteriormente. A formação de comitês de crises, a formação de comitês operacionais, os conselheiros se interessando mais pela vida da empresa e buscando mais o contato com o executivo, e o executivo buscando mais o apoio do conselho. Isso tem sido um excepcional aprendizado e possibilitando que os conselheiros pudessem entender de forma mais ampla os negócios da empresa, as operações e, principalmente, a sua gente. Essa revolução tecnológica que a gente viu e continua vendo, e as mudanças comportamentais trazidas pelas novas gerações, começam também a motivar mudanças nos papéis dos conselhos e dos líderes. É lógico que conselhos e líderes continuarão sempre a ter como objetivo principal o retorno sobre investimento naquelas organizações que têm fins lucrativos, ou a realização da causa, do motivo de existir nas organizações sem fins lucrativos. Mas no novo normal, entre as atribuições de todo esse grupo, algumas vão ser enfatizadas. Eu pesquisei muito, eu li muito recentemente sobre cartas de CEOs, de chairmans de conselhos a seus colaboradores, desde uma carta que o CEO do Airbnb escreveu aos seus colaboradores, falando sobre a necessidade da demissão de 25% do quadro, até cartas, por exemplo, uma palestra que Jorge Paulo Lemann deu num evento entre Harvard e MIT, que ele chamou de Mea Culpa. E desse apanhado, eu tiro 5 fatores que, acredito eu, que deverão ser enfatizados no futuro, tanto pelo Conselho como pelos executivos. O primeiro, sempre, capital humano. O segundo, e aqui não é por ordem de prioridade, não, tá? O segundo, futuro e planejamento, pensar mais no futuro. Gestão de risco passa a ter um papel muito importante. Inovação e, em volta disso, o aprendizado e o conhecimento. Sobre capital humano, né? O que conselho e executivos
terão de ver? Gente vai ter de estar cada vez mais presente nas agendas dos conselheiros, dos executivos. Os conselheiros deverão entender muito mais as características do pessoal da organização para que possa ser otimizada a cadeia de valores de gestão de pessoas. As novas gerações são uma realidade nas empresas. Elas já assumem posições de liderança. As expectativas comportamentais e fatores motivacionais são diferentes das gerações anteriores. Não são melhores, não são piores, apenas diferentes. A crise colocou o colaborador e o líder em situações não vivenciadas anteriormente. E essas situações têm de ser melhor entendidas pelo líder para que ele possa encontrar as melhores condições de motivação, produtividade e satisfação para as equipes. Agora, e na saúde, né? O que isso tem a ver com a saúde? Gente, a saúde tem a maior diversidade de profissões entre todos os segmentos econômicos. E Peter Drucker já falava 50 anos atrás que a saúde é o setor da economia mais complexo de ser administrado. Particularmente importante também porque implica em aproximar três principais poderes que existem dentro de uma instituição de saúde: o corpo médico, o corpo assistencial, que é enfermagem, fisioterapia, nutrição, e o corpo administrativo operacional. Esses três corpos que deveriam atuar em sinergia, em muitas organizações eles competem entre si e não conversam entre si. O processo de comunicação entre eles vai ter de ser intensificado desde a participação no planejamento estratégico até a melhoria da produtividade operacional. O conselho tem de cuidar de que um processo de planejamento estratégico não possa ser feito só pelo pessoal administrativo operacional. Ele tem de envolver o corpo clínico, ele tem de envolver o corpo assistencial da organização. Se o líder não vê isso, o conselho tem de ver isso. As equipes multinacionais vão ter, desculpe, multinacionais não, multifuncionais, deverão ser estimuladas e para se reunir de uma forma, digamos, estruturada e disciplinada para se comunicar e resolver os temas que estão na mesa e vai trazer, sem dúvida, reflexos positivos na melhoria, por exemplo, de passagens de plantões, agendamento de cirurgias, melhoria de produtividade. Um fator que a gente vê é que o paciente vem se empoderando cada vez mais. E essas equipes têm também como foco se preparar para isso e poder satisfazer não só as necessidades clínicas do paciente, mas as expectativas pessoais. Esse tema em si a gente poderia elaborar muito mais, mas eu vou deixar isso para o Mário, porque eu sei que esse tema está na fala dele daqui a pouquinho. E no que se refere ao pessoal administrativo, né? O líder tem de entender as características desse pessoal, não só dentro do escritório, mas nas suas casas, e ver e separar quem pode ser mais produtivo no escritório ou no home office. Home office não existe para pessoal clínico, né? Nem pessoal assistencial. Esse é lá em loco mesmo, né? E essa forma de encarar o capital humano, o lado humano do capital, né, vai obrigar aqueles que são verdadeiros líderes a estarem mais próximos do seu pessoal, mesmo daquele pessoal que estiver em home office. A distância não significa que não está próximo, ele tem de estar conversando com esse pessoal continuadamente. Outro fator que eu sinto e eu vejo muito, e está na fala de todos os executivos, é que os colaboradores vão ter de ter mais empoderamento para permitir a eles ter mais agilidade nas atividades e assertividade nas decisões. E para isso, o líder terá de identificar de forma mais aprofundada as competências, saber o que delegar e capacitar esse pessoal para que eles possam usar adequadamente esse empoderamento. E sobre o futuro? Historicamente, a gente vê conselhos dedicando ou até gastando mais tempo com o passado e com o presente do que com cenários que podem ser vivenciados, podem não, né? Que poderão ser vivenciados futuramente, e menos em estratégias e planos que podem ser adotados para enfrentar esses cenários, né?
Isso no IBGC a gente fala muito que dirigir um carro olhando pelo retrovisor, né? Não é isso, Kip? Esse paradigma vai ter de ser quebrado, né? Os possíveis impactos que os acontecimentos trarão para o futuro da organização, eles vão ter de ser analisados continuadamente. E nesse ponto, o líder vai ter de ter um papel educador com muito mais intensidade para motivar as equipes a pensar antes de executar. Nas maiores organizações, um comitê de estratégia pode ser muito útil ao conselho e aos líderes para ajudar a entender e analisar de forma continuada o que está ocorrendo no mercado, avaliar cenários e apoiar na formulação de planos e projetos estratégicos. Gestão de risco. Gestão de risco deverá ter muito mais atenção, né? As atividades que uma empresa tem implicam em riscos potenciais e torna-se mandatório saber administrá-los, desde a identificação, a qualificação, o planejamento e a programação ou uma pré-definição de como enfrentá-los, né? Na saúde, gente, poucas instituições se dedicam a analisar os riscos aos quais está sujeito. E na saúde, as partes interessadas e as forças que atuam sobre o setor são notadamente mais amplas que em outros setores econômicos. E vai desde a composição de um corpo clínico, passa pelos pacientes, vai para o meio ambiente, onde estão as agências regulatórias, poder judiciário, a mídia, a sociedade e outros fatores. Lembrando lá o que o Peter Drucker falou sobre o setor, né? Quais os riscos que cada uma dessas partes interessadas ou forças que exercem sobre a saúde trazem para um hospital, para uma operadora de saúde, para uma clínica ou um laboratório? Como é que a gente se prepara para enfrentá-los? O conselho, juntamente com os líderes, tem papel fundamental nesse processo e precisam se articular de uma forma muito estruturada para administrá-lo. Inovação. Eu fico com receio de falar com inovação quando está o Kip e o Mário aqui, né? Mas só vou falar um pouquinho, porque eu deixo o resto para eles lá, né? Mas a inovação vem se acelerando, influenciada, né, por essa transformação digital e pelas novas gerações que vêm com suas novas culturas e comportamentos. A geração milênio, essa que está aqui agora nascendo nesse século, já nasce digital, né? A minha neta não brinca com boneca assim, mas toda hora ela está lá com o iPad na mão, né? Com 1 ano e meio de idade. O conselheiro e os líderes vão ter de entender o que está sendo desenvolvido, introduzido no meio empresarial, né? Para poder analisar e decidir de forma inteligente sobre as alternativas que se apresentam. Eu vejo que na saúde, até cerca de 10 anos atrás, ela era um dos setores mais atrasados na transformação digital. E hoje ela apresenta uma quantidade enorme de novidades. No Brasil, existem mais de 500 startups dedicadas ao setor. Quantos conselhos e quantos executivos estão a par do que está ocorrendo, né? Quantos entendem as novas ofertas de serviços e produtos para que possam decidir de forma racional sobre novos investimentos? Essas novas inovações, não, né? As inovações tecnológicas, as inovações dos processos de gestão, de novos procedimentos na saúde e outros setores, obrigam o líder a se inovar e estimular os liderados a entender e praticar novas formas de trabalho. Eu vou deixar o Kip falar um pouco mais sobre isso. Vem o aprendizado e o conhecimento, né? Manter-se atualizado sobre essa evolução tecnológica e cultural vai tirar muito conselheiro, muito líder de uma certa zona de conforto. Essas mudanças que ocorrem fazem com que as organizações encontrem formas de entender e se adaptar de forma contínua e rápida a essas mudanças. Eu vejo, por exemplo, hoje no Estadão tem um artigo sobre o crescimento das universidades corporativas, né? Ele fala lá do Grupo Saving, fala da Petrobras, fala do Santander, que começam a se preocupar em criar condições para que seus colaboradores desenvolvam muito mais seus conhecimentos e cresçam intelectualmente, né?
essas realidades emergentes sugerem que as pessoas possam ter melhor aproveitamento e mais desenvolvimento com treinamentos específicos às suas necessidades. E na saúde, isso torna-se particularmente importante, porque lida com o ser humano. E na saúde isso vem evoluindo aceleradamente, como eu falei, nos processos clínicos, na automação, na engenharia clínica e muitos outros aspectos. Acompanhar essa evolução vai obrigar os conselheiros, os líderes e os gestores a se atualizarem continuadamente, né? Resumindo, essas novas prioridades de conselhos e de líderes vão persistir durante muito mais tempo, né? Até que novas coisas surjam, uma nova crise surja. Não vamos pensar que vai ser a última, porque nesse ano, por exemplo, nós já tivemos 3 crises, 2 graves crises econômicas, a de 2008 com o estouro da Enron e o da de 2000 aliás, 2000 no começo do século com o tema da Enron e 2008 com o estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos, né? Os conselheiros e líderes vão ter de interagir muito mais, vão ter de se apoiar muito mais nos processos de aprendizado e tomada de decisão. E, sem dúvida nenhuma, a atenção especial, continuada, deve ser dada ao principal valor da organização, às pessoas, e particularmente naquelas que dependem dessas pessoas para tratar de outras pessoas. E os gestores terão de ser treinados para desenvolverem novas competências de liderança. Então, nesse sentido, os conselhos líderes vão ter de interagir proativamente, continuadamente, e dedicar, então, a desenvolver um autoconhecimento, buscar o desenvolvimento de habilidade nas equipes para conduzir, então, a organização nesse complexo processo de mudança. Tem de olhar o futuro, sem perder de vista o longo prazo. Não vai ter o amanhã se a gente não passar pelo hoje. E eu passo a bola para o Kip e para o Mário. Quixote, muito obrigado. Você fez aí abordagens a temas importantíssimos, super relevantes. São inúmeros desafios, né, que nós percebemos aí para os nossos dirigentes, executivos e o board das organizações de saúde. E realmente eu acredito que nós precisamos agora fazer uma reflexão, né, dessa transformação que o mundo está passando e como a gente vem falando, não é só o efeito da pandemia, né, é a transformação global de tecnologia, transformação digital, enfim, o comportamento das pessoas, o empoderamento dos pacientes, tudo isso como uma forma muito importante para que a gente possa repensar nos nossos novos modelos de atendimento, novos modelos de participação nesse mercado, como que a gente interage, como que é a nossa empatia com esses pacientes e familiares, né? E como que as organizações vão estar preparadas para esse futuro que já é presente, né? E que é essa transformação tão significativa que nós estamos vivendo. Muito obrigado aí pelas suas considerações iniciais, e eu vou agora passar a palavra para a gente conversar um pouquinho com o Kip e o Mário, que são da Innovation Seed. Innovation Seed, uma empresa de consultoria em inovação, fundada em 2001. Atualmente, essa organização já realizou mais de 150 projetos em mais de 20 países, presentes em 5 continentes. A Innovation Seed ajuda seus clientes a encontrar novas maneiras de criar valor a partir de modelos de negócios existentes, bem como criar e experimentar novos modelos, implementar novos modelos de negócio e inovação. Nós estamos aqui representando a Innovation Seed, o Kip Garland e o Mário Braco. Kip é fundador da Innovation Seed e o Mário é médico especialista em gestão de saúde
E eu vou passar a palavra para os dois se apresentarem e fazerem também as suas considerações a respeito do tema. Então, Kipp e Mário, com vocês. Incerteza. Essa seria a palavra que eu iria abrir as minhas considerações iniciais. Incerteza. Acho que é a palavra da hora. E minha provocação por todo mundo que estivesse nesse call é como enxergamos diferente em um momento de incerteza. Não é uma pergunta trivial. Como eu me faço enxergar diferente, eu não sei. Eu já tive 2 filhos, eu já tive um casamento, eu sempre falo, não, tem que enxergar essas coisas diferentes, senão eu vou divorciar, eu não vou ser um bom pai. Eu acabo no psicólogo, eu acabo falando com amigos, até acabo tomando vinho para pensar diferente, e ainda é uma questão fundamental. Quando a gente leva essa questão para nossas organizações, para nossas pessoas, a gente realmente tem um desafio muito importante de como nós enxergamos o futuro de uma forma diferente, dado as incertezas que todos nós estamos vivendo. Eu não sou médico, eu não sou administrador, eu não sou economista, eu sou apenas um físico que adorou o conceito de descoberta. E uma coisa que eu descobri como físico é que as grandes mudanças dos paradigmas, as grandes mudanças de como a gente pensa, são sempre feitas através de lentes. Então, o falar de eu e Mário, hoje, meu sócio, é um pouco de como usar lentes de descoberta para que vocês podem enxergar de uma forma melhor o negócio, aí eu vou usar essa palavra muito forte, negócio de saúde. A gente tem um pouco medo no Brasil, até mais no Brasil do que outros países, de falar que a seguro de saúde é um negócio. É um ativo que tem que ser potencializado e tem que ser criado e tem que ser valorizado para o futuro. Quando a gente pega o nosso segundo tema, que é a governança, né? Inovação e governança, nós temos um grande dilema. Porque as grandes paradigmas sobre governança são totalmente antigônicos, são totalmente contrários aos paradigmas da inovação. Pensa o que é uma boa governança. Uma boa governança tem accountability. Né? Pensa em que você precisa mudar de paradigma para a inovação. Aceita o erro. Uma boa governança aceita o erro? Não, meu amigo. Uma boa governança evita erro. Não pode ter erro. Previsibilidade. Né? Uma boa governança prevê que nós podemos dar uma previsibilidade desse ativo. E a boa inovação preza uma nova descoberta, a surpresa. Então, quando eu e Mário montamos o curso de inovação na IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, eu acho que nós pegamos uma visão fora da administração do economista para trazer novas lentes para enxergar como podemos efetivamente inovar na governança, criando novos paradigmas. E o que nós estamos fazendo hoje em dia, eu e Mário, é inovar no IBGC. O IBGC basicamente tem cursos, eventos, como qualquer instituto tradicional. E hoje em dia nós criamos um learning community, seja uma comunidade de pessoas que queiram aplicar lentes da inovação. A gente tem várias lentes que olham por dentro das organizações e vezes suas ortodoxias, porque a organização não consegue mudar mesmo que o CEO fala, mesmo que o board fala. As lentes que olham as descontinuidades. Essa incerteza agora não é por causa da Covid. Essa incerteza é aqui, gente. Nós temos a incerteza. Né? A incerteza está vindo dentro da gente com todas essas outras questões. E a Covid é o nome que a gente dá para essa descontinuidade. Mas a automação de tudo, né? A desumanização de tudo, a isolação social, mudança comportamental, esse é de onde vem a incerteza. O Covid é a coisa mais certa que existe. Né? O Covid não é uma incerteza. A descontinuidade é uma confluência de outros fatores. E a gente culpa o Covid. Não, temos uma incerteza por causa do Covid. Bullshit. Então, usamos lentes
de inovação para descobrir novos insights, para aplicar nesse negócio de saúde. É bom falar que é um negócio, é bom falar que a gente quer valorizar esse ativo para o futuro, que é esse que vai ajudar a saúde. Ao longo desse caminho, eu e Mário começamos a aplicar esse lente não somente em governança, mas em saúde, e a gente começar a descobrir um grande potencial subutilizado em saúde. Todo mundo fala, patient-centered, patient engagement, tudo isso é bullshit. Não é tratar o paciente como cliente, é usar o recurso do paciente como um recurso efetivo na saúde, e não apenas como receptor. Todo o nosso sistema de saúde hoje tem um modelo de negócio errado para o futuro. Essa eu posso te garantir. Pode regravar isso aqui em 10, 20 anos, você vai falar, o Kip falou em 2020 que os modelos de negócio estão errados, e vai estar errado, porque a gente não tem um modelo de negócio que a gente precisa para realmente aproveitar o grande recurso de saúde, que é a pessoa que tem que ter a saúde. Se você, por analogia, olhar, por exemplo, um dos maiores setores que já passou por uma transformação, que fez essa mudança para que o próprio pessoa que tenha a experiência seja realmente um recurso no negócio, vamos olhar a indústria de viagens. 20 anos atrás, se eu queria comprar uma passagem, eu iria entrar em contato com uma agente de viagem, queria olhar no sistema exclusivo que eu precisava ter uma capacitação em trabalhar com sistemas de viagem para comprar uma passagem. Aí eu precisava escolher o assento, escolher a rota, escolher o stopover. Hoje em dia, todos nós fazemos isso. E nós somos um recurso, um potencial de recurso que nunca foi pensado. Eu não preciso mais as pessoas falando para mim qual assento, qual preço, qual stopover. Eu faço tudo. Como é que a gente cria sistemas que o paciente realmente escolha? Ele escolhe o assento. Ele escolhe o stopover, o parado. Ele escolhe o preço. Ele veja essas coisas. E não esse sistema lá desconectado, né? Esse sistema fragmentado, fazendo escolhas sem uma visão sistêmica para a gente, né? Então, eu gostaria de começar esse debate com o Mário, que é médico, né? Que é alguém que está olhando uma visão sistêmica a saúde e não uma visão compartilhada, esses insights sobre o que a gente tem de indicadores de tendência, né? Muitas pessoas falam, esse negócio de que o hospital não vai ser a referência de saúde não está certo porque os hospitais são lotados. Indicador de posição. A indicador de tendência está na ciência. Ou seja, o que vai mudar? Porque a gente sabe que aquele curva é não linear. Então, o dia que o hospital virar inútil, vai ser too late para você mudar, né? Porque é uma curva não linear. Essa é a diferença numa indicação de posição e uma indicação de tendência. Mário, vê lá o que você acrescenta para o nosso debate sobre incerteza. Olá, muito bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos, né? Como um bom médico, você está em pé, né? Porque a gente é muito sedentário hoje em dia. Não, mas aí é contratempos domiciliares da interação online. Na verdade, muito bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado, Fábio, a Healthcare Alliance, pelo convite. Um prazer aqui estar com o Bichuete, que fez uma apresentação muito detalhada, muito legal, falando dos pontos básicos aí que a gente tem para se preparar aí para as mudanças que certamente ocorrerão, né? Como o Kip falou, principalmente na área da saúde, e com todas as tendências que tanto se agilizaram para serem implementadas agora, como foi o caso da telemedicina, como outras que talvez tenham sido, vamos dizer assim, postergadas, né? Em relação às inovações. E uma delas talvez seja o próprio modelo de saúde ao que o Kip se referiu, né? Pois o nosso modelo, de uma maneira geral, ele gera receita, em muitos casos, sem agregar valor ao paciente. E essas fontes de receita, elas estão sob risco, né? Com as mudanças e as tendências que a gente está vindo perceber agora, né?
O que eu tinha pensado em trazer para vocês um pouco aqui dentro da gama, né, de possibilidades que a gente tem para analisar esse tema seria, primeiramente, a tendência de mudanças sobre o empoderamento do paciente, né, o patient empowerment, né, o fato de o paciente poder, como o Kip colocou aí, ter mais autonomia na gestão da própria saúde, né, como outros mercados permitem que os clientes tenham autonomia, né. E nós temos, do ponto de vista científico, ainda dados preliminares sobre os comportamentos dos pacientes, né? Mas, numa grande revisão sistemática entre 2000 e 2012, né, foi possível classificar os pacientes em algumas categorias de conhecimento sobre a própria saúde, de como lidar, né, com os seus problemas de saúde através da busca ativa de informação. Então, você tem desde, né, a principal ferramenta é a internet, através dos sites de busca, né? Então, o Dr. Google, né, que se tornou famoso, até pacientes que têm um nível muito mais refinado de busca de conhecimento em categorias. Aquele paciente que consegue achar informação e discutir com o profissional, aquele paciente que, além de fazer isso, ele consegue ser influenciador para outros pacientes buscarem melhores soluções para os seus problemas através do compartilhamento de experiências, por exemplo. Existem sites, né, websites importantes, né, fazendo esse tipo de trabalho, como Patients and Me, né, e inclusive potencializado por atividades nas próprias instituições de saúde, né, como é o caso do Partners Group lá de Harvard. Então, nós temos aí iniciativas nesse sentido. E o último nível de empoderamento do paciente seria aquele paciente que passa a fazer parte do processo de decisão com as equipes clínicas, né? Além do fato dele ser paciente, ter seus valores e opiniões respeitados pela equipe médica, ele passa a ser, de fato, um membro consultivo. E aí que entra um pouco aquilo do recurso não utilizado que o Kip se referiu em relação a esse valor que nós temos no mercado, mas a estrutura do nosso sistema não enxerga isso como um valor. E o fato é que a gente passa a ter possibilidade de utilizar lentes, e as lentes de descoberta, as lentes que a inovação, o conhecimento sobre a inovação nos traz, que permitiria aos stakeholders envolvidos no sistema de saúde enxergar novas potencialidades. Então, basicamente, nós temos aí alguma categorização já de pacientes que não estão sendo atendidos pelo sistema, né? E como o mercado está atendendo esse pessoal hoje, né? Nós temos aí grandes grupos hospitalares com departamentos de experiência do paciente sendo implementados, né? E levando em consideração iniciativas, né, de certificação da própria Joint Commission, do Planet Tree, em que esses valores são, vamos dizer assim, mensuráveis de alguma forma, né? Mas, de uma maneira geral, o sistema não está preparado para atender esses pacientes e a tendência que está acontecendo, ela não está parada, ela está andando, né? Que é a tendência do empoderamento do paciente, né? E isso impacta diretamente nas fontes de receita, né? Ou seja, nós temos um modelo que basicamente é fee for service, né? Nós temos um modelo hegemônico que privilegia a quantidade ao invés da qualidade. E nós temos uma tendência que está começando a tomar corpo cada vez mais, que é a saúde baseada em valor, em inglês, né, o termo VHBC, né, o velho VBHC, Value Based Healthcare, em que, basicamente, a equação colocada é que valor é igual a desfecho sobre custo. Qual é o desfecho que o paciente obteve depois que ele entrou numa jornada do sistema de saúde, como ele entrou e como ele saiu? Né? O quanto ele gastou para poder chegar de uma ponta até a outra e qual foi o benefício que ele obteve. Né? Nós temos vários exemplos de que os pacientes se submetem a procedimentos diagnósticos e terapêuticos eventualmente invasivos e por uma prótese de quadril, por exemplo, e quando chega na ponta final, por diversas potenciais complicações, ele deixa de andar. Então, antes ele andava com dor e o desfecho final é ele deixar de andar, ou seja, ele perdeu o valor. E, por outro lado, nós temos
indicadores que permitem mensurar a qualidade desses processos para que cada vez esse tipo de intercorrência seja minimizado ao máximo, com o objetivo sempre de zerar esse tipo de coisa. A gente sabe que a medicina não é exato e a gente sabe que a gente não pode dominar todas as variáveis e a incerteza faz parte da nossa prática médica. E, nesse aspecto, nós do mercado da saúde, principalmente as equipes médicas e assistenciais, elas estão mais acostumadas a lidar com a incerteza. Embora o sistema, como o Kip falou lá no início, seja avesso ao erro. Mas, paradoxalmente, esse erro acaba se apresentando nos processos assistenciais e os senhores aí já devem ter bastante contato com as questões de segurança do paciente que a gente acabou desenvolvendo, o que não deixa de ser um processo de inovação ao que o sistema se colocou. O fato é que agora, como é que o mercado se prepara? Oi, desculpa, Fábio. Não, assim, eu queria pegar um gancho nessa fala sua e do Kip, né, que eu acho que vocês estão fazendo aí algumas considerações que, na verdade, são provocações, né, para todos nós que somos aí executivos da área da saúde, de pensar diferente com lentes de aumento para esses temas tão relevantes, né, que são essas tendências que estão vindo para a saúde, para o mundo, mas principalmente para as pessoas, né, que estão mudando também o seu comportamento e tudo isso. Eu queria aproveitar esse gancho porque eu vejo que a gente tem um papel transformador, né, nesse momento de novos cenários e cenários de incerteza, como o Kip bem colocou, né? E aí, fazer uma provocação aqui para o Bichuete, no sentido do papel do board, né, o papel do conselho e o papel desses executivos com esses novos cenários de incerteza, né? Como que a gente pode mudar aquele modelo, né, Bichuete, de olhar para o retrovisor, que é o modelo que a gente está acostumado a fazer dentro das nossas instituições, e olhar aí para o futuro de forma diferente e fazer o nosso trabalho através dos conselhos, né, e através dos executivos, como é que esses profissionais vão poder atuar de forma diferente para atingir os objetivos das expectativas e daquilo que vai ter de transformação para os próprios pacientes, né? E a experiência dos pacientes. Então, queria só fazer um gancho com aquilo que você falou do modelo que até então, né, os conselhos tinham de visão de planejamento, de governança, para essa transformação muito bem colocada aqui pelo Kip e o Mário. Depois a gente volta aí, Mário, para você continuar aí com as suas abordagens, que estão sendo excelentes essa discussão. Só um parênteses aqui, né? Quando o Mário estava falando aí dos modelos de remuneração na saúde, né? Há 4 anos, a Harvard Business Review pediu para eu escrever um artigo comentando os modelos, né, que o Porter e Kaplan defendiam nos Estados Unidos, né? E na ocasião eu disse: quem sou eu para comentar ou criticar Porter ou Kaplan, né? Mas o artigo foi escrito e eu vi com satisfação que a ANS tomou o artigo até como um dos fundamentos para a cartilha que ela soltou sobre remuneração na saúde. E aqui eu coloquei uma pergunta aqui que eu ia fazer para o Mário. Depois eu vou fazer pergunta, eu vou falar, depois eu quero que o Mário responda, né? Mário? Quantos conselhos, quantos conselheiros realmente entendem dos modelos de remuneração na saúde? Eu garanto para vocês que não são muitos, não. E esse também é um dos fatores que os conselheiros têm de olhar, porque os modelos tradicionais, eles olham para o passado, e como o Mário falou, eles olham para a quantidade. E a gente, quando se olhar para o futuro, nós vamos ter de olhar para a qualidade. Agora, como é que a gente muda isso aí? Esse é um paradigma que a gente debate muito nas reuniões
do IBGC, né? Já fizemos workshops específicos sobre o papel do Conselho no planejamento, já tem publicações do IBGC sobre o papel do Conselho no planejamento. Agora, o que você pode fazer quando está do lado de fora é estimular que isso ocorra, né? Eu faço parte de conselhos e tento levar, e até agora eu acho que eu tive razoável sucesso nisso, né? Mudando o mindset dos conselheiros, principalmente quando você fala de conselhos de família, e mudando o mindset dos executivos, né? Eu acho que você muda esse mindset, você quebra esse paradigma à medida que conselheiros externos entram nas organizações e levam digamos, essa necessidade para dentro da organização, né? Pensar o futuro, riscos, por exemplo, até 2000, até a crise do financeira de 2008, quase ninguém pensava em risco, né? Mudou, o mindset mudou. Então, Fábio, como é que você faz o conselho sair dessa mesmice de ficar olhando pelo retrovisor e olhar para frente? É um trabalho de longo prazo. Nosso colega Leonardo Viegas, né, que foi um dos meus grandes mestres lá no IBGC, ele fala, né, que governança não é um projeto, ele é uma jornada, né? E mudar o mindset também não é um projeto. A partir de hoje, nós vamos parar de olhar para o passado e vamos olhar para o futuro, né? Uhum. Isso é uma jornada. O conselho tem de ir mudando, os donos da empresa têm de ir mudando. E eu acho que quando as novas gerações estão entrando, né? E eu vejo agora, eu começo a fazer parte de um outro conselho no setor educacional, onde a geração fundadora da organização delegou o conselho a seus filhos, são jovens, todos jovens, né? E você nota que esses jovens começam a se preocupar com o aspecto do planejamento. Então, isso é um processo evolutivo, mas o papel do conselheiro externo nesse processo, ele é fundamental. Muito bom. Você também comentou, né, Bichotti, sobre os comitês de crises que são fundamentais nessas épocas que nós estamos vivendo, e, enfim, todas as fases, mas especialmente quando nós estamos numa crise como essa. Mas eu começo a pensar aqui que talvez a gente tenha que começar a instituir comitês de mudanças, né? E talvez o próprio conselho seja um comitê de mudança, né? Porque tem que estar preparado para tudo que tem pela frente, que são essas inúmeras tendências colocadas aí. E aí, voltando um pouquinho agora para o Mário, né, Mário? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões da mudança, né? E como que a gente engaja o paciente nesse processo, né? Porque, na verdade, hoje o paciente, como o próprio nome diz, ele é paciente, né? Ele está numa passividade ali e a gente precisa trazê-lo, empoderá-lo para esse processo de mudança mesmo, de transformação da área da saúde, que, como o Kipp falou, ele é o recurso fundamental para que a gente tenha uma saúde realmente entregando valor para os nossos clientes, né? Então, voltando um pouquinho para o Mário e Kipp, aí vocês comentam aí, por favor. Fábio, acho que assim, a pergunta é importante, né? Como é que a gente executa processos, né, ações, para que a gente possa estar adaptado para essa nova tendência que está ocorrendo, né? E, basicamente, né, a educação do paciente, ela ganha valor cada vez mais nesse processo. Como é que eu levo a informação para o paciente? Aquilo que o Bichotti tinha comentado também, como é que eu procedo essa comunicação e de forma que ela seja efetiva? É aí que entra o processo. Nós temos várias possibilidades de fazer isso, sendo que a mais promissora é através da tecnologia, né? Então, a gente, com os aplicativos, né, de coleta de dados em tempo real, né, de monitorização, né, de sinais vitais, startups que estão desenvolvendo aplicativos que monitoram no próprio leito temperatura, pulso e monitoram o paciente que está levantando e tem risco de queda, por exemplo. Ou seja, soluções
relativamente de baixo custo, mas que necessitam de experimentação. Então, muita coisa que vem da literatura científica, que são as evidências, que a gente não tem como aplicar nos serviços de saúde. E essa é uma área, né, que eu, pessoalmente, trabalho bastante, que é a Implementation Science, né, a ciência da implementação, para tentar reduzir o tempo da evidência chegar até a beira do leito, chegar no paciente. Quer dizer, a evidência que a ciência mostrou efetividade, alguma relação de causa e efeito, vamos tentar aplicar nos nossos serviços. O problema é que, na hora que a gente aplica, a gente enfrenta a estrutura anterior. É o espelho, é o retrovisor do bichoete. E aí, para poder experimentar e fazer a coisa acontecer, a gente precisa estar preparado. As lentes de inovação nos permite acelerar esse processo. E aí que a gente entra, trazendo bons dados, né? E aí eu fecho aqui a minha parte, né? Falando só o que a gente precisa ter no sistema hoje que a gente não tem. Qualidade de dados. Então, os dados produzidos na assistência, eles têm baixa qualidade e, com certeza, não levam a melhores decisões. A educação da equipe de saúde, dos profissionais e gestores sobre os poderes e os potenciais que a ciência pode promover e o tempo que ela leva para ocorrer. A gente está vendo agora essa discussão absolutamente estéril sobre o tempo da vacina, se vai ser a tempo, se não vai ser a tempo, não levando em consideração o tempo da ciência, que a gente precisa ter os dados para poder analisá-los. Então, isso é uma relação causal. Sem dados, não tem análise. E os sistemas de saúde, basicamente os hospitais, eles têm estruturas de análise de dados, né, com a ciência de dados, podendo ter potenciais de coleta de dados, tanto no nível do Big Data, unindo os dados administrativos com os dados clínicos e com os dados genéticos, que seria o próximo cenário, que é a medicina de precisão. Então, esses três vamos dizer assim, macroações, implementar evidência científica, analisar dado e fazer experimentação para você conseguir atingir um nível de precisão na atenção ao paciente, seria, vamos dizer assim, a jornada, o roadmap que eu estou enxergando para as instituições de saúde se adaptarem ao novo mercado da saúde. Né? E a grande questão aí, Mário, é qual é o papel da governança nisso? Tá? E, para mim, quando a gente volta às origens da governança corporativa, a governança corporativa começou com a Companhia das Índias Orientais, em 1600, exatamente 1600. Basicamente, ela começou para uma necessidade de criar um acordo privado entre a multiplicidade de acionistas muito maior do que visto naquela época. Qual é o problema da governança hoje em dia? O problema da governança hoje em dia é que ela ainda tem um princípio lá, eu falei da questão da accountability, da previsibilidade, que está contra a incerteza. Ou seja, como que a gente lida com a incerteza? A gente planeja mais, né? A gente seja mais, e ainda esse onda dos últimos 10 anos do Brasil, com a questão da accountability agora, somos mais accountable, está errado. Então, nós temos que balancear o planejamento, a accountability, e começar a ter a capacidade de capturar uma estratégia emergente. Não tem como você planejar uma descoberta. Né? A grande questão de um experimento é a surpresa. Não tem planejar uma surpresa. Uma vez a minha namorada tentou planejar uma festa surpresa para mim e ela mandou o convite para mim. Né? Então, não tem como você planejar uma surpresa. Então, agora, a complexidade do board está muito mais alto, porque a gente espera que o board crie a previsibilidade sobre o futuro desse ativo e o valor que ela vai criar para os acionistas e para o ecossistema, cada vez mais as pressões do ecossistema falando, não é só o dinheiro não, rapaz. Não é só o dinheiro não. Você tem outras obrigações. Muito mais quando você tem sucesso. O sucesso te traz outras obrigações. Então, nós temos essa pressão grande da governança tradicional, que é IBGC, que é FDC, que estão esses cursos muito focados em regras e etc. E temos uma necessidade de ressignificar a governança para capturar uma estratégia emergente. Como que a gente captura uma estratégia emergente? Né?
Primeiro, nós precisamos lentes, precisamos novas lentes para enxergar novas coisas. Segunda, nós precisamos ter a capacidade de construção de insight real, que sempre vai ser uma coisa, pensar diferente do que você pensa hoje em dia. Hoje em dia, nós temos um modelo de negócio que limita totalmente nossa capacidade de ganhar dinheiro com o real valor da saúde. Nosso negócio, hoje em dia, está voltado a doenças. E o negócio do futuro é saúde. E todo mundo sabe isso, fala blá, blá, blá. Até o próprio Fábio, saindo do modelo negócio de doença, entrou no modelo negócio de verdadeira saúde e apanhou, né, Fábio? A gente sabe que o modelo negócio de saúde não é consolidado. Não dá dinheiro você vende saúde, porque pessoas não querem, né, afinal dos contas, comprar saúde. Eles querem resolver doença, né? Então, afinal dos contos, esses novos princípios para governança, uma governança que captura estratégias emergentes, que o planejamento atrapalha, uma governança que usa a questão de lentes para descobrir novos insights sobre os novos modelos de negócio, é que a gente está precisando urgente e, infelizmente, tem poucos lugares no mundo, né? Até o próprio Harvard, desses outros caras lá, que são do passado, na minha visão, não são mais referentes para mim sobre isso. A referência está aqui, ó. Tá? Nós começamos a reinventar e começamos a pensar o que está em jogo aqui é o valor futuro de uma coisa muito importante, nossos ativos e nossas pessoas. Mas eu gostei muito dessa questão de lidar com experimentos, né? E com principalmente a impossibilidade de você planejar os insights que pode sair da experimentação. Muito bom. Eu queria agora fazer uma outra... Primeiro, fazer uma observação aqui para todos os nossos participantes aí da nossa live, agradecer novamente a participação de todos e falar que, caso alguém tenha alguma pergunta, é só mandar no chat aí, que nós vamos aí passar para os nossos palestrantes. Estamos aí à disposição para interagir com todos, né? Temos aí mais alguns minutos finais e eu gostaria de fazer uma provocação, mais uma provocação para o Bicchuette, já que ele é um cara que já escreveu 3 livros sobre gestão de pessoas, especialista nessa área, né? E também na parte de cursos de liderança. A gente falou aqui, Bicchuette, muito da questão voltada para tendências, mudanças, um futuro de incertezas, né? O papel do board, dos conselheiros, dos executivos nesse processo todo. Falamos também do empoderamento dos pacientes, né? Tudo isso como uma forma da gente enfrentar esses grandes desafios. E você citou também na sua apresentação inicial a respeito dos colaboradores, né? E então eu queria te perguntar, né, como que a gente, nós líderes da área da saúde, né, como é que nós podemos empoderar também os nossos colaboradores, médicos, enfim, todo aquele que está na linha de frente, né, no atendimento aos pacientes e familiares, para que eles também participem desse processo de transformação, né? Porque eu entendo que a participação de todos, né, vai ser fundamental para que a gente tenha realmente uma mudança, o engajamento, principalmente, e, consequentemente, estejamos preparados para as mudanças, né? Então, como é que você vê que a gente consiga trazer, né, os colaboradores, os médicos, para esse processo de mudança? Como é que a gente pode empoderar, né, os colaboradores? E eu mencionei, sim, lá que um dos temas que a gente tem de ver para o futuro é que os colaboradores possam ter maior empoderamento, porque as decisões precisam ser muito mais rápidas, né? O mercado ele demanda decisões muito mais rápidas. O próprio Kipp também falou sobre isso agora há pouco. O paciente, o cliente passa a ser mais demandante, né? O mundo está muito mais ágil. E você viver num mundo onde você tem a delegação reversa, onde o colaborador passa a decisão para cima, é simplesmente emperrar o processo, né?
A questão do empoderamento, que leva à agilidade do processo de decisão e das ações, ele depende do líder e depende do colaborador. O líder tem de entender que ele não pode assumir todas as responsabilidades e não pode centralizar todas as decisões. Ele tem de estar consciente de que várias dessas decisões ele tem de passar para o colaborador. Agora, você não passa qualquer decisão para qualquer colaborador. O colaborador precisa estar treinado para isso. Ele precisa ter as competências e as qualificações, ele precisa ter o conhecimento do tema e ele precisa ter a competência de um tomador de decisão para poder tomar aquela decisão. O colaborador tem que ser treinado para isso, tá? Se você tem colaboradores que você confia e você sabe que são treinados, tem o conhecimento e a competência para isso, você delega e depois você cobra. Cobrar não significa ficar perguntando toda hora o que o cara fez, né? Mas também não perguntar significa abdicar. Agora, se você delega para alguém que não está preparado, você vai ter um monte de decisões erradas na ponta. Então, depende dos dois. Depende da consciência do líder de que ele não pode estar sozinho e continuadamente tomar a decisão e delegar para o colaborador. No setor de saúde, isso tem uma particularidade. Quando o líder é um médico, e quantas vezes a gente vê um médico ascendendo numa posição de liderança sem ter tido o treinamento para isso? E aí ele carrega alguma coisa da formação dele. O médico, ele não foi treinado para tomar decisão, ele foi treinado para tomar, aliás, ele foi treinado para tomar decisão sozinho. Sozinho no consultório, sozinho na sala de cirurgia. E ele leva essa característica para dentro da gestão. Se não mudar esse modelo mental do médico, você não muda o processo decisório. A mesma coisa com enfermeiros, com fisioterapeutas. Nenhuma dessas pessoas foi treinada para participar em equipe ou para tomar decisões. Eles foram treinados para tomar decisão sozinho. É aquela atividade que ele tem lá, é o parafuso na máquina. Ele precisa parar de pensar como parafuso na máquina e pensar na máquina inteira. Então, você tem de treinar, e principalmente essas pessoas que têm essa formação mais clínica. Se não fizer isso, você não vai ter empoderamento para baixo, vai ficar sempre centralizado em cima. Perfeito, Bischotti. E assim, a gente precisa usar, né, esse recurso também, como o que falou, né, que o recurso fundamental é o próprio paciente, né, mas também usar esse recurso que são os colaboradores e os médicos nesse processo, porque como eles estão no tete-a-tete, né, com os pacientes, eles também têm muito mais oportunidades de empatia, né, e de verificar aquilo que a gente pode realmente trazer de colaboração para essa transformação, né? Aí agora nós temos aqui uma pergunta do Igor, que eu queria direcionar aí para o Kipp, e depois dessa pergunta a gente vai já ter que entrar nos minutos finais aí das considerações finais. Então, o Kipp, tem uma pergunta aqui do Igor, falando o seguinte: uma área de inovação dentro da instituição faz com que tenhamos esses insights e usemos novas lentes internamente? Não. A pior coisa que você pode fazer é criar uma área de inovação, né? É igual que criar um comitê de mudança, né? Tipo, a questão é sistêmica, você cria um comitê de mudança, uma área de inovação. O que você precisa são três coisas. Primeiro, uma nova linguagem em comum, né? Planejamento em si não é suficiente para contar incerteza. Aliás, as pessoas normalmente tentam usar planejamento cada vez mais o mais incerto que é, e está errado. É jogar combustível no fogo, tá? Tem que abrir para outras formas, experimentação, lentes, capturar uma estratégia emergente e parar de planejar. Segunda, então, uma linguagem comum. Se você fala para um conselho, joga o planejamento por fora, o conselho vai pirar. Então, tem que criar uma linguagem comum. Qual é o papel do planejamento? O papel do planejamento é em cima da certeza. Aí funciona bem. Agora, em cima da incerteza, joga fora, tá? Então, linguagem comum é a primeira coisa que você precisa. E essa é uma coisa organizacional, não um departamento
essas coisas. Eu estou trabalhando 20 anos com inovação, os grandes erros que as empresas fazem é criar uma área, uma diretoria da inovação, de mudança. Esse aqui é perda de tempo e pode até prejudicar. Segunda coisa que você precisa é ter abordagens novas. Tá? E, infelizmente, a gestão está parada. A gestão está parada nos anos 50, nem no Porto, que o Porto só pegou já que estava saindo da Segunda Guerra Mundial e fez um livro best-seller, né? A gestão ainda está com essa gestão de poderão-chefe, aí empoderar. Aí a gente precisa empoderar o funcionário. Mas por que esse virou tópico, empoderar o funcionário? Não porque o chefão é um cara ruim, que gosta de mandar. É porque nosso sistema ainda veio dos indígenas, né? Nós precisamos ter squads, nós precisamos usar conceitos de backlogs, de sprints, né? A gente precisa... Um hospital pode aprender muito mais com Spotify do que indo lá fazendo um benchmark no hospital de Boston, não sei o quê. Tá? Que o Spotify é uma organização que pensa diferente em como ela vai entregar o seu resultado em estruturas que não empodera, já cria autonomia e a responsabilidade para resolver questões específicas dentro de curtos prazos de tempo, que é o conceito agile. Então, primeiro que a gente precisa é linguagem comum. Segunda coisa que a gente precisa é novas estruturas, né? E a terceira coisa que a gente precisa é um novo mindset. E esse novo mindset, por mais que você fala, faz treinamento, faz mudança cultural, walk the talk, tudo é bullshit. Essa mudança de mindset só acontece quando tem novos resultados. Então, qual é o experimento que você está tendo em saúde? Saúde mesmo, tá? Qual é o experimento que você está fazendo para ganhar dinheiro quando alguém não entra no hospital? Né? Eu e Mari fizemos um projeto para mudança do mindset no Einstein, né? E eles falaram, como que a gente inova para baixar a taxa de infecção hospitalar? Eu falei, isso não é saúde, isso ainda é melhorar a doença. Como vocês criam um Einstein que vai na comunidade e previne que as pessoas entrem no hospital, né? Essa é uma saúde. E ganhar dinheiro, gente. A gente está aqui para ganhar dinheiro. Não é ruim, né? É bom a gente querer ganhar dinheiro com saúde através da inovação. Mas a primeira coisa que vai acontecer são essas três coisas. Linguagem comum, né? Novas estruturas e mudança de mindset. Muito bom, Kipp. Eu acho que nós tivemos aqui hoje uma discussão muito rica, com temas muito relevantes. Aí, agora, já nos nossos minutos finais aqui, nós vamos ter que fazer a conclusão. Já vou passar a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais e algumas provocações aí para os nossos participantes, né, para que eles depois possam ter um contato diretamente com vocês, quem tiver interesse em estar conversando diretamente com o Bichuete, com o Innovation City, para poder aprofundar melhor cada um dos temas que foram abordados aqui e também especificamente para suas instituições, alguma dor que algum dos nossos clientes tem aqui queira desenvolver juntamente com vocês, né? Eu só queria novamente lembrar que nós teremos às 10h30 mais uma live agora focado no planejamento estratégico, né, com a Kroll e a consultoria do Hospital Sírio-Libanês, dois parceiros também da Healthcare Alliance, onde nós vamos abordar as questões de planejamento estratégico diante desse cenário, né? Como fazer isso, né? Com cenários de incertezas, como o Kipp falou, como todos aqui trouxeram, temas tão relevantes. E principalmente, né, focado aí nas questões econômicas financeiras, que tem sido um problema tão grave aí para as instituições de saúde, né, nesse período da pandemia, com a ausência aí dos pacientes seletivos e tudo isso que aconteceu. Mas como nós vamos fazer isso que o Kipp acabou de sugerir, né? Como é que nós vamos ganhar dinheiro com a inovação, com mudanças e tudo isso? Eu acho que esse é um tema para a gente discutir agora na nossa próxima live, às 10h30. Então, eu queria pedir aí as considerações finais, já agradecendo a participação aí dos nossos dois parceiros, né?
Bichuete Innovation Seed. Então, vou passar a palavra para o Bichuete fazer as suas considerações finais rapidamente, viu, Bichuete, que nós temos só 5 minutos, então, 3 poderem falar aí, 1 minuto e meio cada um. Obrigado. Veja, a comunicação e a interação entre os conselhos e os líderes, né, ou entre os líderes e os órgãos superiores da governança, porque eu posso não ter um conselho, mas posso ter donos, eu posso ter sócios, né? Ela tem de ser intensificada cada vez mais, né? Os conselheiros e os líderes vão ter de olhar cada vez mais para 2 dos principais processos de gestão. Um que é a gestão de pessoas e outro que é o planejamento. E, fundamentalmente, gestão de pessoas, né? Porque governança se faz com gente, gestão se faz com gente, né? E gente tem de ser tratada como gente. E você não precisa ter um conselho de administração para ter bons princípios de governança e para ter bons princípios de processos de gestão. Você precisa ter vontade e iniciativa. Tudo aquilo que a gente falou, né? Comunicação, por exemplo, muitas vezes em trabalhos de consultoria que eu faço, eu digo para o meu cliente, olha, mais de 50% dos teus problemas poderiam ser resolvidos se você tivesse um melhor processo de comunicação dentro da tua organização. Isso não requer dinheiro, isso pode ser feito de qualquer jeito. Requer o quê? Vontade e iniciativa, né? Quando a gente fala se aproximar das pessoas, é tirar o traseiro da cadeira, é o líder tirar o traseiro da cadeira e buscar as pessoas. Lógico, agora com a pandemia é meio difícil fazer isso, né? Você tira o traseiro da cadeira para ir até a cozinha tomar um café ou qualquer coisa assim, né? Mas no novo normal isso é necessário, né? Então, o que é necessário para tudo isso e para a gente, para mudar o mindset, como o Kipp falou, né? E para a gente olhar para frente, como você perguntou anteriormente sobre planejamento, é necessária iniciativa, vontade, determinação. Sem isso, esquece. Obrigado, Bichuete. Kipp, Mário, as considerações finais de vocês, por favor. Quer falar aí, Mário, primeiro? Doctors first. Você está mudo, Mário. Sorry. Eu basicamente agradecer, né, o momento, né? Eu acho que foi muito produtivo, né? A gente tem várias visões aí sobre temas super relevantes, né, que a gente tem para explorar aí dentro da área da saúde, né? E essa estruturação mais elaborada, né, em que a governança faça parte efetiva do processo, né? E com todas as descontinuidades e com todas as tendências que estão ocorrendo, né, nada parou, né, não vamos começar de novo daqui a um tempo. Então, é o momento cada vez mais da gente ajustar o nosso mindset para ver o que como organização queremos, né, cada organização, o que quer para o futuro e como ela vai se preparar para isso. E se levantar a bunda da cadeira, como o Bichuete falou, tem várias fontes de conhecimento e de informação para que as experimentações possam ocorrer. E, claro, experimentação implica incerteza, né? Então, esse mindset é fundamental para que a gente consiga avançar. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bichuete. Obrigado, Kipp, por esse momento especial. Muito obrigado, Mário. Eu vou terminar com como eu abri, né, a palavra incerteza. E eu concordo com o Bichuete, se não tem vontade, determinação, etc., não vai conseguir fazer essas mudanças em nossos ativos, mas it's not enough. Ela não é suficiente. Só tendo vontade, se fosse suficiente, todo mundo iria ser magro, não teria fumante, não teria dívida. Então, vontade é um ponto de partida, mas não é o ponto final. Tá? A gente precisa ajuda. Tá? A gente precisa ajuda. Né? Por mais que acho que eu consigo lidar com meus problemas, eu preciso de psicólogo, eu preciso de médico, eu preciso de amigos. Né? Então, esse querer, aonde procura esse tipo de ajuda, quando você está falando uma coisa tão complexa, de um sistema como saúde, né, não é fácil. Mas eu diria que o primeiro passo realmente é começar a pensar como que efetivamente podemos começar a pensar diferente. Talvez a coisa mais fácil é pegar tudo que foi falado numa reunião da governança e pensar o oposto. Porque às vezes, quando a gente precisa apoio, né, terceira lei de Newton,
é que cada ação tem uma reação, né? Então, quando todo mundo vira virtual, o mundo presencial vai ser o valor, né? O mundo virtual vai ser desvalorizado, o mundo presencial vai ter um valor. Então, eventualmente, um ponto de partida é como podemos pensar totalmente diferente dos referências, dos white papers, do Harvard, do Einstein, né? Como podemos ter um ponto de vista diferente que é convincente? Então, a primeira questão é como a gente construi um ponto de vista sobre o futuro que é diferente, que não é do Harvard, não é do IBGC, não é do Einstein, mas a gente acredita que vale a pena experimentar com essa coisa diferente. Fábio, foi maravilhoso. Eu não acredito quanto que a gente conseguiu falar em 1 hora, né? Eu até como americano sempre surpreende quanto o brasileiro conseguiu falar, e eu também entro nessa falação muito legal, muito gostosa. Obrigado pelo convite e obrigado pela iniciativa de você provocar um debate real. Não tem respostas. Eu saio aqui com muito mais perguntas, que é saudável, né? Do que respostas. Então, para mim, esse evento foi um pouco diferente daquele evento que o cara fala o mundo assim assado, só faz esses 3 passos e, by the way, eu te vendo esses 3 passos aqui, né? Eu acho que você tinha muito coragem de abrir um assunto complexo, governança, inovação e saúde, e parabéns pelo esforço e iniciativa de vocês e todo o Healthcare Alliance. Equipe, eu que agradeço a participação de vocês todos, foi excelente, foi realmente uma reflexão importante, né, que nós estamos fazendo aqui, com temas tão relevantes para a nossa área, e que eu acredito que a gente precisa de vez em quando parar, né, fazer essas reflexões, mudar um pouco o nosso comportamento, o nosso dia a dia, para poder pensar, olhar para frente, ver o que nós vamos fazer diferente, né? E aí nós temos aí especialistas, como o Kipp falou, né? Nós precisamos muitas vezes de ajuda, e aqui nós temos a ajuda aqui de grandes especialistas na área de governança e inovação, né? O Kipp, o Mário, voltados aí já fazendo cursos de inovação dentro do IBGC, né, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o Bichuete também, que é professor, autor de livros, membro do IBGC também. Então, nós temos aí esses especialistas que podem ajudar a todos, né, e quem quiser aí fazer o contato, nós vamos passar depois um e-mail para todos os participantes dessa live com a apresentação, né, gravada do que teve aqui hoje, e também os contatos dos nossos parceiros. E eu queria aproveitar e falar para vocês que daqui a 10 minutos, né, 12 minutos, nós teremos a segunda live falando do planejamento estratégico. A gente vai fazer um rápido intervalo, e já foi colocado aí no chat o link para essa segunda mesa Zoom. Então, convidando a todos para participarem da segunda mesa. Muito obrigado. Eu só posso fazer um ponto lá. Na verdade, é importante destacar uma iniciativa do Mário e eu, que na IBGC, a gente, este ano, não fizemos cursos, em vez de a gente decidir fazer sandboxes. A gente entende que o curso é onde o professor vai transmitir o conhecimento, e o sandbox é um lugar que a gente pode pegar um lente e fazer divergência e convergência. Então, a gente mudou esse ano o conceito do curso para um conceito de sandbox. E a IBGC foi muito gentil para aceitar a incerteza do que é um sandbox, o que é um learning community. Então, cursos a gente talvez volta o ano que vem, mas por enquanto a gente está brincando com sandboxes. E obrigado por ter lembrado disso aí. Muito obrigado, Kipp. Obrigado, Mário. Obrigado a participação de todos. Até já.